Estamos no nosso, deu uma enroscada na saída aqui. Estamos na nossa 14ª aula, estamos tratando da matéria de teologia pastoral e estamos falando de um assunto muito importante que é o pastor e os filhos, é essencial. E até eu peço para que você dê uma olhada novamente na página 111, eu citei isso na aula de número 13, uma expressão muito esclarecedora, muito exortativa, e muito realística do pastor João Colenda Lemos, que trouxe, digamos, a ideia das duas congregações do pastor, a sua casa e, evidentemente, a sua família. Muito bem, a Bíblia e a educação de filhos, página 113. A palavra de Deus diz: instrua o menino, olha que interessante isso aqui, no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, observe, Provérbios 22, versículo 6. Algumas pessoas até confundem a formatação semântica do versículo. Muitos dizem, instrua o menino, o caminho. Instrua o menino o caminho. É como se estivesse dizendo o seguinte, mostre o caminho para ele. Olha, menino, o caminho é aquele ali, eu quero que você ande por ele, tá? Olha, vai ter uma curva, vai ter vai dobrar uma esquina, vai ter uma derrapagem, vai ter buraco e tal. Não, tá errado. O texto é muito claro. Instrua o menino no caminho. Instruir no caminho, a ideia é o seguinte, se você fosse fazer um quadro, se fosse fazer uma moldura teológica desse texto, é o seguinte: o caminho está sendo trilhado pelos dois, aquele que aprende e aquele que ensina. Então, se a ideia de filhos aqui, então o caminho está sendo trilhado pelo pai e está sendo trilhado juntamente com o seu filho. No caminho, sim, que esse menino deve andar. Então, não é só para mostrar o caminho para ele, é para você caminhar o caminho que você está mostrando para ele, juntamente com a pessoa que você quer que esteja aprendendo. Essa é a ideia do texto. Ela também, a Bíblia, no caso, é taxativa ao afirmar o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que infiel. Ainda sobre a educação e formação de filhos de obreiros, na primeira carta a Timóteo está escrito o seguinte, olha só que coisa esclarecedora: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, tem uma pergunta aqui, terá cuidado da igreja de Deus? Então, o que Paulo cobra aqui? Paulo cobra o seguinte, o mesmo coração que você coloca para a igreja, se sente satisfeito em ser um líder, em ser amado pelos seus liderados, o mesmo zelo, a mesma, digamos, cobrança em Deus, no âmbito bem espiritual da coisa mesmo, quando você ensina doutrinas bíblicas, prega o amor, a misericórdia e assim por diante, é para fazer a mesma coisa, e isso é governo da igreja. Mas Paulo diz o seguinte, que esse mesmo governo você deve aplicar dentro da sua casa, na mesma forma, na mesma dinâmica. É isso que Paulo está ensinando, tá? Então a ideia de governo da própria casa implica que o pai, pastor no caso, é aquele que dá as diretrizes, o comando, as orientações, pois ele é o cabeça e o provedor do lar. Diante disso, compete a ele educar seus filhos de modo que não seja espancador e nem fique provocando a ira dos filhos. Está escrito isso, Efésios 6 e 4, Tito, capítulo 1, versículo de número 7. Então, os filhos devem ser guiados, governados por seus pais, sendo-lhes sujeitos, de forma moderada, a fim de que sirvam ao Senhor com inteireza de coração e também fidelidade. É essa a ideia no que tange respeito à educação de filhos. Página 114 aqui, lembrando, não estamos esgotando os tópicos, esgotando os assuntos, impossível em pouquíssimos minutos que a gente tem essa abrangência. E você que é pai, você que é mãe que está me assistindo, você sabe que tem muito mais coisa a ser dita. Pois bem, página 114 é uma questão para reflexão aqui.
De que forma o pastor pode separar tempo para estar com os seus filhos? Justifique a sua resposta. Principalmente para você, pastor, que está me vendo aí. Capítulo 5. O pastor e o cuidado com a saúde integral. O pastor precisa estar saudável, primeiramente, porque ele é um ser humano. Tem gente que pensa que é Deus, né? Que é um anjo, né? Que é um ser de outro planeta, um ser místico. Não, você não é. Você não é Superman, você não é Mulher Maravilha, você não faz parte dos Vingadores, tá? Logo, ter saúde é imprescindível para que viva com qualidade de vida. Depois, sem saúde, dificilmente conseguirá ter êxito na vida ministerial, tá? Por isso, falar de saúde nesta disciplina ou nesta matéria, gente, é tratar de um assunto que não pode passar de largo como se não fosse importante. Outro sim, a saúde precisa ser compreendida na totalidade humana, em sua integralidade. Haja vista que o ser humano é dotado de vida física e vida espiritual. A saúde integral é o tema, digamos, desta aula, nesse exato momento. Quando diz saúde integral, a parte humana e a parte espiritual, a parte física e a parte, digamos, metafísica. Vamos entender isso, né? O que é saúde, afinal? Geralmente, no senso comum, as pessoas pensam que ter saúde é sinônimo de não estar doente ou de, ao menos, não estar sentindo dor. É fato que é bom não estar doente e nem sentir dor. Evidente que não, né? Porém, é necessário que se compreenda que o conceito de saúde é muito mais abrangente de simplesmente não estar doente e não sentindo dor alguma. Ter saúde é mais abrangente, vamos compreender. A Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS, porém, no ano de 1946, apresentou um conceito amplo e elevado de saúde, definindo-a como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. De maneira que ter saúde não significa apenas não estar doente ou enfermo no sentido restrito da palavra ou do conceito. A OMS abrangia muito mais e ela está correta, até inclusive. Sendo assim, o pastor deve olhar para si de maneira completa, integral, a fim de que analise como de fato está a sua saúde. Todo ser humano ele é provido de necessidade, conforme fora citado no capítulo sobre educação de filhos. Porém, é preciso retomar este conceito para que se reforce a importância dos cuidados para com a saúde. E o Rocha, o erudito, ele afirma o seguinte, eu acho interessante o que ele vai dizer aqui na página de número 116. O ser humano tem necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais. As necessidades físicas referem-se às funções corporais: alimento, água, oxigênio, eliminação, vestuário, sexo, atividade e repouso. As necessidades psíquicas, por sua vez, têm a ver com o amor, amar e ser amado, sexualidade, segurança, aprovação, reconhecimento, respeito, produtividade, trabalho, atividades criativas, expressão e comunicação. Já as necessidades sociais dizem respeito a pertencer a um grupo, ter amigos, participar, aprender, divertir-se. Por fim, as necessidades espirituais têm a ver com fé, crença e religião. Então o ser humano ele deve analisar e deve olhar, claro, para a sua saúde de maneira tendo uma visão integral da coisa toda. Não, eu estou bem aqui, não está me doendo nada, não estou com o dedo cortado, não tenho dor de cabeça, não tenho nada. E a parte espiritual, e a psíquica, e a física, e a emocional, e a mente, como que está? O coração, e por aí vai. Então a saúde do obreiro, do pastor, tá, pastor? Ela deve ser vista de forma integral. Muito bem. Página 117, o cuidado com a mente.
Além dos cuidados com o corpo físico, conforme apresentamos, o pastor precisa cuidar do seu corpo espiritual. Corpo físico, a gente nem citou aqui, mas eu penso que não há nem necessidade, né, pastor? Exercício físico, caminhada, boa alimentação, dormir bem, alimentação regular, e por aí vai. Não precisa nem citar, né? Visita ao médico, exames, check-ups gerais, não há necessidade. Eu acho que você me entendeu o que eu quero dizer, né? E aqui nesse ponto da mente, tá certo? Sua alma e seu espírito precisam de acompanhamento, sendo que este acompanhamento pode e deve ocorrer por meio de outros obreiros sóbrios, íntegros e sensatos, além de profissionais de saúde mentais, tais como psicólogo e, por que não, às vezes, se for necessidade, até psiquiatras. No passado, entre os crentes, havia uma visão profundamente equivocada e distorcida acerca dos profissionais da saúde mental. A fala corrente era de que Jesus era o psicólogo do cristão, logo ele não precisaria procurar ajuda por meio de outro homem ou de outro ser humano. Gente, dificilmente você vai ver hoje, eu não sei se a questão é soberba, se a questão é arrogância, se a questão é falta de confiança, não sei o que é, tá? E pode ser tudo de uma vez só. Dificilmente os pastores têm aquelas pessoas que eles desabafam, aquelas pessoas que eles contam suas fraquezas. Hoje tá difícil encontrar pastores que queiram ser pastoreados. Quando eu digo ser pastoreado, aquele momento, sabe, pastor, que você tem que sentar para aprender, aquele momento que você tem que confessar pecado, aquele momento que você tem que pedir perdão, aquele momento que você tem que admitir que você está errado, aquele momento que você está numa situação que você não sabe o que fazer e você vai procurar alguém mais experimentado do que você. Porque você é pastor, tudo que você faz está tudo certo, está tudo correto, você não tem erro, nada vai te abalar. Você está redondamente enganado se você pensa dessa forma. Então, pastores sim, precisam ser pastoreados. E até, eu acho que não é exagero da minha parte, se eu até citar aqui que, de repente, um pastor visitar um psicólogo, cristão ou não, para tratar de assuntos de ordem psíquica, de ordem mental, de ordem de mente, de ordem de coração, de ordem de emoção, por que não? Não tem nada de errado nisso, gente, absolutamente nada errado. Ou você acha que a presença de Deus na sua vida, ela te desumanizou? Você acha só porque você tem uma chamada, que você prega, que você expulsa demônio, que você lidera 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, você é presidente de uma convenção, você é presidente de uma igreja, você é um extra-humana, você é um ser, digamos, um ser híbrido, que você não é atingido por absolutamente nada e que você é indestrutível, uma grande fortaleza espiritual, que Deus te guarda, o anjo está do teu lado, que nada chega à tua mente e está tudo certo, você não precisa parar para desabafar, para chorar às vezes, para pedir perdão, às vezes você não precisa. Ora, se você não precisa, é bem provável que isso está provando que você precisa, que tem essa necessidade. Então cuide da tua mente e quem sabe procure até profissionais para ajudar você a cuidar da sua mente. Muito bem, página 119, o cuidado espiritual. Parece desnecessário tratar de cuidados espirituais em uma disciplina de teologia pastoral, mas cabe uma importante reflexão: o tempo para e com Deus que o obreiro deve ter. O pastor precisa passar momentos a sós com o Senhor, gente, a fim de fortalecer-se espiritualmente. Ele deve trazer sempre a consciência de que o ativismo e a eclesiomania, guarde bem essa palavrinha, tá? Eclesiomania, tá? É pouco usada a eclesiomania, mas está cheio de eclesiomaníacos que lideram muitas igrejas mundo afora, tá? Esse ativismo e essa eclesiomania serão maléficos, tanto para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua própria igreja, tá? Vai ser igualzinho Moisés em Êxodo capítulo 18, querendo fazer tudo, né? Pode ser que seja necessário repensar atitudes, voltar atrás e retomar a verdadeira espiritualidade, pois se o nível de ativismo estiver elevado, pode ser que o obreiro tenha até mesmo se perdido nas prioridades da fé. Nunca é tarde para retomar o caminho e recomeçar da maneira certa e com a motivação correta também.
que o obreiro não espere chegar ao fundo do poço, ao adoecimento, quando já não é possível reverter o quadro, para não tentar fazer alguma coisa por si, pelos seus e pelo rebanho de Cristo. Ok? Finalizando esse tópico, página 119, ainda uma questão para reflexão. Em sua opinião, nos dias atuais, os pastores e obreiros estão mais abertos para buscar ajuda profissional? Justifique a sua resposta. Mas eu já me adianto aqui. Infelizmente não. Tem muitos obreiros que precisam sim de ajuda profissional, mas infelizmente eu não sei se a soberba, o que é, não lhes permite esse tipo de ajuda, infelizmente.